Vamos começando. Eu sou a Cláudia Santos, sou a presidente do Instituto Bion, e eu quero desejar uma boa noite a todos, sejam todas muito bem-vindas. A gente fica muito feliz, né, com as nossas atividades, muito bom te receber, Marta. E, então, eu desejo um ótimo evento para todo mundo. Vou passar agora a palavra, então, para a nossa diretora científica, Patrícia Scalco. Obrigada, Cláudia. Então, boa noite a todos e a todas. É com grande satisfação que damos início à nossa primeira reunião científica deste ano no Instituto Bion. Eu gostaria de começar expressando a nossa alegria em recebê-los todos nesse encontro online. É muito bom contar com a presença de cada um de vocês, contribuindo, né, para que a gente tenha uma noite de muito diálogo entre todos. Nessa noite a gente tem a honra, então, de contar com uma convidada que é muito especial para nós e que gentilmente aceitou nosso convite para compartilhar das suas ideias e reflexões sobre a Reverie, que é a nossa querida amiga e colega, Marta Chagas Ribeiro. Agradecemos profundamente, Marta, pela tua disponibilidade em estar aqui hoje conosco. Bom, para dar continuidade à nossa programação, eu vou convidar o nosso colega, Rafael Braz, membro da nossa comissão científica, que nos acompanhará ao longo dessa noite. Convido o Rafael a falar sobre a nossa proposta para esse ano. Depois eu apresento a Marta e seguimos. Boa noite, gente. Obrigado pela presença de todo mundo aqui, e em especial, Marta, pela tua presença, por ter aceitado estar abrindo conosco. Então, hoje, gente, a nossa primeira reunião científica de 2026, né? A gente começando essa nova proposta, com a Patrícia à frente do departamento, e a gente segue trabalhando na comissão. E esse ano, a proposta é trabalhar a Reverie. Então, esse conceito de Bion, essa ideia de Bion, né, tão fértil, tão potente, e a gente poder atravessar o ano de 2026, a cada mês, né, a cada terceira e quinta-feira de cada mês, aqui na reunião científica, com um convidado diferente, algum colega psicanalista, que vai trazer a sua perspectiva, pensando esse eixo, né, estou aqui trazendo como eixo a Reverie, por diferentes perspectivas, seja quem vai trabalhar mais a partir da perspectiva freudiana e fazer essas aproximações em torno desse eixo bioniano que a gente está propondo, né, seja Winnicott e diferentes outros autores da psicanálise. Mas então, sem mais delongas, voltando aqui com a Patrícia, porque hoje é a Marta que vai abrir os trabalhos para a gente, né, Patrícia? Exatamente. Então, vou apresentar a Marta. A Marta é psicóloga, psicanalista, formada pelo CEP, Centro de Estudos Psicanalíticos de Porto Alegre, e é coordenadora de seminários e grupos de estudos sobre Bion. A Marta intitulou o trabalho de hoje Reverie, Caminhos e Possibilidades. Marta, te passo a palavra, ela é toda tua. Então tá. Estão me ouvindo bem? Super bem. Muito obrigado, Patrícia, pelo convite do Instituto Bion, da comissão. Eu fico, assim, bem contente de estar aqui. Eu acho que o Instituto Bion é uma instituição que é de desenvolvimento das ideias psicanalíticas, das ideias desse autor genial, desse psicanalista genial que é o Bion, que segue nos instigando, né? Segue fazendo a gente pensar muitas coisas a seu respeito, ao respeito dos conceitos, vários autores que também desdobraram muitos conceitos que o Bion trouxe, né, para a gente pensar. E eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz mesmo. Eu vou ler, né, o que eu escrevi para hoje, então eu espero que eu consiga, né, transmitir para vocês assim o que eu preparei para hoje, né? O que eu gostaria, assim, num primeiro momento de trazer para nós aqui é que eu
eu escrevi, enfim, eu trouxe algumas ideias que me surgiram, tá? Aquilo que me suscitou esse convite de falar sobre a Reverie. Mas eu vou deixar a pergunta em aberto, assim, o que é Reverie, né? Para a gente conversar. Então, a partir disso, eu vou trazer, assim, o que me suscitou essa ideia de falar sobre esse conceito. Logo que a Patrícia fez o conceito para eu apresentar essas ideias sobre o tema Reverie, antes mesmo de eu confirmar a minha presença, as ideias começaram a me visitar. Eu gosto muito desse tema, deste conceito, acho ele poético, acho uma nuance, um conceito que está no entre das palavras, algo como uma nuvem, e também gosto da proximidade desse tema com o sonho. Em espanhol, o termo seria ensonación. É muito bonito esse termo em espanhol. A Reverie está associada à recepção e modificação das projeções e identificações projetivas do bebê para o continente Reverie materno. Estamos falando de um território onde as experiências são passíveis de transformação, elementos alfa, e também recepção das turbulentas e desconhecidas experiências daquilo que resulta do que chamamos os elementos beta. E este é o caráter da Reverie, que produz aprendizagem e crescimento no encontro com o outro, com outra mente. Há que se levar em conta que os conceitos, as palavras na obra do Bion são muito importantes, mas a sua preocupação, diferente do que possa parecer, não são para defini-las, e sim para deixá-las indefinidas. Assim encontramos o termo Reverie nos textos de Bion poucas vezes e sem a preocupação com o conceito. Quem sabe, para que se possa manter a sua penumbra associativa e que a gente siga pensando nelas, pois a aplicação prática dos conceitos na clínica transforma todo o tempo a própria definição, já que trabalhamos na experiência com elementos que se combinam, se juntam e se separam, únicos e singulares. Mesmo as repetições têm a sua singularidade. No mesmo ponto onde isso nos dá muito trabalho, também reside a beleza e a riqueza do processo. Tá claro o que eu tô falando, assim, tá dando para ouvir bem? Tá. Pensei como título dessa quinta científica o caminho e as possibilidades. Essa ideia cria muitas relações na minha mente. Recentemente fiz uma parte do caminho de Santiago de Compostela, e entre tantas experiências e histórias que vão sendo contadas durante o caminho, uma delas me encontrou. A história dos celtas no caminho de Santiago. Remonta a mais de 2000 anos antes da cristianização, quando navegavam a Via Láctea como o caminho das estrelas, em direção à Finisterra, o fim do mundo celta. Guiados por druidas e marcados por quartzo branco, eles percorriam rotas sagradas em busca da morte e renascimento. A Via Láctea era vista como um mapa celeste, que guiava os povos celtas da Europa em direção ao Atlântico, sendo conhecida na Península Ibérica como a Estrada de Santiago, muito antes da tradição cristã. De fato, existem muitas pedras brancas pelo caminho, e essa história, de alguma forma, me guiou, e possibilitou a entrada e expansão para tantas outras experiências. Mas o que tem que ver isso com a Reverie? O que me ocorreu é que para trilhar um caminho desconhecido, precisamos de algo que nos suporte, contenha, e as histórias possuem essa função. Algo que é imaterial e insaturado vai gerando realizações, auxiliando nos obstáculos e nas escolhas e decisões, em meio a incertezas. No caminho de Santiago, a narrativa diz que o guia, a companhia, está na Via Láctea, que ilumina o próprio caminho. Usamos o conceito de Reverie como atitude mental receptiva que viabiliza o processo analítico, viabiliza a criação de uma narrativa a cada encontro. A Reverie, nesse sentido, também contempla aquilo que está ao redor da dupla, o ambiente que nos cerca. Quando aproximo esse termo dessa experiência do caminho de Compostela, penso que as histórias que se contam e as experiências compartilhadas possuem uma função Reverie, como também são experiências de Reverie uma canção de ninar, uma história que se cria. Indo mais além, seria não só a canção de ninar, mas a possibilidade da canção acontecer e se efetivar, e assim por diante. Talvez essa seja a ideia
do infinito de possibilidades da relação entre continente e conteúdo. A Reverie tem uma relação com o sonho. É o espaço onde o sonho se aloja. É um conceito que está relacionado a muitos outros, mas suscita pensar primeiramente no protótipo da relação da mãe e do bebê. E eu acrescentaria naquilo que está ao redor dessa dupla. O conceito de Reverie remete à construção daquilo que chamamos de mente, ou do mental, pensando que o espaço mental possui áreas que é possível o trânsito dos elementos alfa e áreas de elemento beta, no vínculo com a mãe. Quando a experiência emocional do bebê encontra um continente, existe a possibilidade de crescimento mental. Quando a experiência não encontra um continente que a receba, quando ocorre um ataque ao vínculo, estamos falando dessa impossibilidade de crescimento, daquela experiência que não se transforma, que se deforma ou que permanece a mesma, sem abertura de espaço para novas experiências. A questão que se apresenta num primeiro momento é: será que o analista poderá ter uma atitude receptiva com seu analisando, semelhante ao que chamamos de Reverie, como se estabelece na relação mãe-bebê? Aqui penso que nós temos, ao longo da nossa formação, estudo, análise, supervisão, um treinamento para que, na relação com os nossos pacientes, possamos estar com a mente trabalhando naquilo que Bion descreve no texto, notas sobre memória e desejo, ou seja, sem memória, sem desejo, sem a necessidade de compreensão. Será então que estamos falando de uma mente receptiva que contém os seus objetos internos e criativos dispostos e vivos nesta relação? Talvez possamos falar de um estado que se equipara à Reverie materna, que seria a Reverie do analista. Um estado mental receptivo das experiências do analisando. Essa diferença marca e preserva as experiências arcaicas e iniciais deste bebê paciente na sua origem, construção e desenvolvimento das experiências emocionais singulares. O analista estaria num espaço de mistério, e a ética psicanalítica preserva aquilo que é a experiência do outro e como este outro experiencia. Penso que esse conceito de Reverie transita entre aquilo que podemos compreender, experienciar, na cesura de uma mente pré-natal e pós-natal, com as experiências que teremos na relação deste bebê-paciente na sala de análise. Assim pensamos no modelo como conceito indispensável, como ferramenta provisória para pensar as experiências. Assim, a Reverie pode ser descrita como um modelo. O conceito de Reverie descrito como um modelo traz a relação com o continente mãe para primeiro plano. No Aprendendo da Experiência, Bion descreve, abre aspas, o componente físico, leite, falta de saciedade ou o contrário, podem ser imediatamente aparentes aos sentidos. O componente mental, o amor, segurança, ansiedade, sendo distinto do somático, requer um processo análogo de digestão. O uso do conceito de função alfa oculta o que isso poderia ser, mas a investigação psicanalítica pode encontrar um valor para isso. Por exemplo, quando a mãe ama a criança, o que essa mãe faz com essa criança? Deixando de lado os canais físicos de comunicação, minha impressão é que seu amor se expressa por Reverie. Isso é textual do Bion. Aprendendo a Experiência, página 73. Eu vou trazer essas citações do Bion porque ele traz isso em poucos textos, né? Eu vou trazer o texto do Aprendendo da Teoria do Pensar, e ele cita mais poucas vezes, então eu vou trazer textual o que o Bion fala da Reverie, né? Logo adiante dessa citação, ele diz o seguinte: embora as dificuldades de penetrar na mente adulta em análise sejam grandes, elas são menores do que a tentativa de penetrar na mente da criança, por hipóteses especulativas. A investigação da Reverie no adulto pode nos dar uma entrada para esse problema. Podemos deduzir da Reverie como a fonte psicológica de suprimento das necessidades de amor e compreensão da criança.
Que tipo de órgão psicológico receptor é necessário que a criança tenha para poder se beneficiar da Reverie, do mesmo modo como é capaz de se beneficiar do seio e do leite que ele fornece, graças às capacidades digestivas do trato alimentar? Posto de outro modo, assumindo a função alfa, aquela que torna disponível para a criança o que de outra forma permaneceria indisponível, exceto para fins de evacuação como elemento beta, quais são os fatores dessa função que se correlacionam diretamente com a capacidade de Reverie da mãe? A capacidade de Reverie da mãe é considerada aqui inseparável do conteúdo, pois claramente um depende do outro. Bion descreve ainda que a Reverie diz respeito aos vínculos de amor e ódio e que Reverie é um fator da função alfa. Então, a diferença, né? Reverie é um fator da função alfa, ou seja, a função alfa depende da Reverie para acontecer, e a Reverie está relacionada aos vínculos de amor e ódio. A citação do Bion na teoria do pensar. Ele diz o seguinte: pareceu-me conveniente supor que exista uma função alfa que converte os dados sensoriais da experiência em elementos alfa, fornecendo assim à psique material para pensamentos oníricos e propiciando, portanto, a capacidade de acordar ou de dormir, de estar consciente ou inconsciente. Segundo essa teoria, a consciência depende da função alfa. A personalidade do bebê não é capaz, por si só, fazer uso dos dados sensoriais, tendo que evacuar esses elementos na mãe, confiando que ela faça o que quer que tenha que ser feito para transformá-los, de modo que se tornem adequados ao emprego, por parte do bebê, como elementos alfa. A limitada consciência por Freud definida, que ora uso para definir a consciência rudimentar do bebê, não está vinculada a um inconsciente. Todas as impressões quanto ao self têm valor igual. São todas conscientes. A capacidade de Reverie da mãe é o órgão receptor da colheita de sensações do bebê através do seu consciente e experimenta em relação a si mesmo. Um consciente rudimentar não poderia executar as tarefas que geralmente consideramos próprias da esfera da ação da consciência, parecendo-nos enganosa a tentativa de retirar o termo consciente do âmbito do uso habitual, onde é aplicada a funções mentais de grande importância no processo racional do pensar. No momento, faço essa distinção somente para mostrar o que ocorre se houver, em decorrência da identificação projetiva, um colapso na interação entre a consciência rudimentar e a Reverie materna. Dá-se um desenvolvimento normal se a relação do bebê e o seio permitir que o bebê projete na mãe a sensação, digamos, de ele estar morrendo, e que o bebê reintrojete essa sensação após a permanência no seio ter feito com que a mesma se torne suportável para a sua psique. Se essa sensação não for aceita pela mãe, o bebê sente que retirou da sensação dele, de estar morrendo, o significado que esta possui. Consequentemente, reintrojeta não o medo de morrer, mas um pavor indefinível sem nome. Bion, teoria do pensar. Não sei se vocês estão, assim, se vocês já leram, né? É bem significativas essas citações, assim, tanto do Aprendendo a Experiência quanto da teoria do pensar, quando ele cita esses parágrafos sobre a Reverie, né? Neste parágrafo que trago aqui, retirado do texto Uma Teoria do Pensar, está contida o conceito de Reverie e suas implicações, ou seja, sua falha. Chama a atenção que Bion descreve a função Reverie como o fator da função alfa, e que o bebê não possui a capacidade de estar consciente, a capacidade de dar conta, recebendo os estímulos internos e externos de sua experiência emocional, sem que o trabalho da função Reverie o auxilie. Aqui está um dos pilares da teoria do Bion, ao meu ver, a necessidade premente de uma outra mente para humanizar. Teoricamente, poderia ser dito, uma mente que possa receber, dentro de um espaço imaterial, emocional, sonhante, a identificação projetiva do bebê.
Ele escreve: o bebê não consegue lidar com sua própria personalidade. Ele precisa de outra mente para que possa ser contido, ter uma borda, construir um modelo de relação continente-conteúdo. Tão importante para poder ir criando a faculdade do pensar. Ou seja, lidar com a frustração, com aquilo que está ausente, com aquilo que presentifica a ausência, pois não estamos aqui trabalhando com o espaço vazio, e sim com a presença do vazio. Nesse sentido, a consciência rudimentar do bebê necessita dessa transformação, dessa vivência sensorial em experiência emocional, que vai se dar na comunicação das duas mentes, sendo que a régua materna, essa função receptiva desta comunicação, é quem poderá transformar. Eu vou trazer agora um exemplo que eu trago como um exemplo de Reverie, mas é descrito no livro O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, né? Esse livro, ele descreve, na verdade, de várias maneiras, né, o sonho, como ele ocorre na psicanálise, na biologia, na antropologia, mas eu vou retirar um exemplo que ele traz, que eu acho muito significativo para a gente pensar a Reverie. Ele escreve, é um sonho, né? Ele escreve o seguinte: quando tinha 5 anos de idade, o menino passou por um período perturbador, em que tinha todas as noites um pesadelo. No sonho, ele vivia sem parentes por perto, sozinho numa cidade triste, sob um céu chuvoso. Boa parte do sonho transcorria num lamaçal de vielas que circundavam construções lúgubres. A cidade, cercada por arame farpado e iluminada por relâmpagos insistentes, mais parecia um campo de concentração. O menino e as outras crianças da cidade invariavelmente chegavam a uma casa assustadora, habitadas por bruxas canibais. Uma das crianças, nunca o menino, entrava na construção de 3 andares e todos ficavam observando suas várias janelas escuras, esperando até que uma repentinamente se iluminasse, revelando o perfil da criança e das bruxas. Ouvia-se um grito horripilante e assim acabava o sonho, que se repetia em detalhes todas as noites. Na sequência, o autor conta que este menino desenvolveu um pânico e não queria mais dormir, pois não queria ter este pesadelo, que o atormentava. Foi levado a uma psicoterapia. E lá, a partir do contato com o psicoterapeuta e com as horas de jogo, descreve uma transformação onde o pesadelo foi substituído por um outro sonho. O outro sonho. O menino não viu o sonho pelos seus olhos, mas pelo lado de fora, como se assistisse a um filme sobre si mesmo. O sonho, que transcorria num aeroporto e sempre terminava do mesmo modo, se repetia todas as noites. Havia um companheiro adulto de cabelos escuros, que ajudava o menino a procurar um criminoso demente. O menino não conseguia achá-lo, e afinal deixava o recinto com seu amigo. Mas então, para sua grande ansiedade, o movimento da câmera revelava o procurado, de cabeça para baixo, pendurado no teto do saguão, como uma aranha enorme numa fresta entre paredes. O mais perturbador era não tê-lo percebido antes, embora ele estivesse presente todo o tempo. Mais adiante, o autor conta que, seguindo a psicoterapia, o sonho teve uma outra transformação. Tratava-se de uma caça ao tigre na selva indiana, e o menino aparecia claramente como um herói, um Mowgli, com roupas de colonizador britânico, observado externamente na terceira pessoa. O mesmo amigo adulto de cabelos escuros o acompanhava no início do sonho através da mata fechada, até que avistavam falésias e um mar bravio. Do lado direito do campo visual, havia uma ilha elevada, pequena e rodeada de despenhadeiros, e ao fundo o sol se pondo em cores fortes sobre um céu gris. O fim da tarde se aproximava e quase não era possível ver a face do amigo. O menino percebia um tronco ligando o continente à ilha. Presumia que o tigre estivesse escondido ali e propunha encurralá-lo.
Logo, o amigo concordava, mas explicava que dali em diante o menino teria que seguir sozinho. O menino avançava de carabina na mão e começava a travessia do tronco, equilibrando-se vários metros acima de um mar verde, agitado e coberto de espuma branca. As nuvens se abriam, o sol aparecia no horizonte, tingia-se de laranja e vermelho. O menino pisava no solo da ilha e encarava o matagal com a carabina em riste, imaginando estar apontando para o tigre por trás das folhas. Então, subitamente, se dava conta de que o tigre estava nas suas costas sobre o tronco. O encurralado era ele. Antes mesmo da chegada do medo, o menino tomava a atitude repentina de se lançar no mar. Caía lá de cima e quando batia na água, o sonho assumia, de repente, a primeira pessoa. Com a lividez aumentada pelo encontro brusco das águas, percebia que estava sonhando e via com seus próprios olhos o mar escuro ao redor. O medo o fazia dar-se conta de um enorme tubarão ao seu lado. O susto e o suspense desaceleravam o tempo, e então tudo se acalmava. O menino continuava a nadar ao lado do gigantesco tubarão, e nadava pela noite, e nada de mal acontecia. O autor nos conta que depois desse sonho do tigre e do tubarão, esses enredos oníricos deixaram o menino e desapareceram. Eu acho linda essa descrição dessa transformação em sonho, desse pavor desse menino, para uma possível calmaria, né, onírica. Trago esse relato dessa sequência de sonhos para podermos pensar muitas coisas, mas eu destacaria a função Reverie do analista. Parece um exemplo muito rico. Os sonhos relatados mostram a entrada de um personagem real. Eu o imagino como psicoterapeuta, não sei se era, que ultrapassa a barreira da realidade e participa do sonho como um personagem onírico, objeto interno, exercendo, me parece, uma função Reverie, de transformação. Estou tomando a função Reverie como lugar onde o sonho se aloja, e o espaço de análise, onde este pesadelo também pode encontrar uma forma de comunicação. Para que se possa entender o contexto, o autor conta mais adiante que o menino, que é ele mesmo, sofreu a perda precoce do pai e estava na vivência desse luto. Vamos pensar numa ansiedade avassaladora que rompe a possibilidade dessa mente dar conta dessas vivências. Neste relato também vemos a função do sonhar, como forma de expressão do pavor, e a função sonhante da análise, do quanto esse espaço é um palco, é uma tela que se cria, neste entre, a possibilidade de sonhar os pesadelos, os sonhos interrompidos, como diz o Ogden. E acho que de criar condições e pequenas experiências de transformação, de ideias que parecem sem possibilidade de transformação, já que no exemplo eram pesadelos recorrentes que foram dando espaço a experiências humanizadoras. Na análise, poderíamos perguntar: de quem é esse sonho? Pois o analista, em contato com os pensamentos oníricos de vigília, está operando sob base de Reverie. Os devaneios carregados de intensa sensorialidade visual, olfativa ou auditiva, nas várias formas de criatividade. Essa última frase eu retirei do texto da Ana Fátima Aguiar, sobre Reverie, que ela apresentou, né, para nós aí no Instituto Bion agora há pouco tempo. Eu vou trazer um outro exemplo de Reverie. Deixa eu ver que horas são. Um outro exemplo de Reverie que eu acho que talvez possa falar mais do que outras ideias. Esse exemplo eu trouxe do texto do Antonino Ferro, Dois Autores em Busca de Personagem, a relação, o campo e a história. Ele conta o relato de uma sessão, tá? Eu vou trazer só um fragmento. Ele diz o seguinte: Renato, menino de 5 anos, em nossa primeira sessão, quando me vejo sozinho com ele na sala de análise, faz-se pensar de repente num pequeno bisão. Com seu trotar ininterrupto, inestancável, veloz pelo aposento, como se aquela correria fosse a atuação, digo para mim mesmo, de uma abstinência muscular.
Nada do que eu possa dizer-lhe tem qualquer efeito sobre sua corrida, seja qual for o nível da minha fala. Ao contrário, o fato de eu falar parece ativá-lo, como se minhas palavras fossem esporas, as quais reage pegando cubos de madeira e jogando-os em mim, com o risco de atingir-me e machucar-me. Experimento lhe dizer que estou me sentindo como um cowboy cercado de índios, a trocar tiros, mas nada consegue pará-lo. O perímetro de sua corrida inclui também a sala de espera. De cabeça baixa, continua a galopar. Começo a pensar que seria necessária uma cerca para prendê-lo e sinto-me tentando segurá-lo fisicamente, pelo menos dentro dos limites da sala. Em lugar de fazê-lo, mantenho-me sentado em meu lugar, desenhando uma cerca, em uma das folhas preparadas para ele. Ele estaca, mais curioso que interessado. Pega, por sua vez, um lápis e diz, fazendo 2 grandes marcas no perímetro da cerca. E eu quebro essa cerca, e desenho uma espiral vermelha. Digo-lhe que aquilo parece um vento, um furacão, ou quem sabe, nuvem vermelha, que quebra tudo quanto é cerca. Ele permanece imóvel e responde, desenhe mais cercas. Faço o que ele diz, perguntando-me se seria uma atuação de minha parte e, ao mesmo tempo, tentando desesperadamente pensar. Renato quebra a cerca com o mesmo parafuso colorido. Digo-lhe que não há barreira capaz de contê-lo. Continuo desenhando cercas. E no interior de um perímetro, desenho algo semelhante a uma mesa. Ele, com uma caneta hidrográfica na mão, aproxima-se da parede e desenha uma cabana de índio num azulejo. Digo, um lugar para o nuvem vermelha. Acho lindo esse exemplo. Trago esse exemplo, pois percebo tantos elementos nesse trecho que são importantes para uma análise de criança e de adultos. A princípio, uma situação que se apresenta desconhecida, estrangeira, num ritmo próprio, rápida, sem possibilidade de diálogo. O analista fala, diz, emite palavra e não encontra o interlocutor. Ao contrário, produz um acirramento da situação apresentada. O analista descreve que se sente desesperado por achar algo. O analista tem vontade de prendê-lo dentro de limites. Esta, ao meu ver, foi uma vivência que eu considero bem importante para o próximo passo, até chegar no desenho da cerca. O desenho da cerca desperta curiosidade. Outros personagens aparecem, a cabana, o nuvem vermelha. O texto segue descrevendo mais detalhes, mas recorto esse fragmento por perceber o quanto a função Reverie possibilita a criação e a comunicação dos personagens. O que acontece nesse entre possibilita uma comunicação dos elementos emocionais, um código emocional específico e subterrâneo do paraanalítico, que vão encontrando acesso à palavra, que é uma modalidade privilegiada de expressão. Eu trago agora um conceito do Dario Sor, que é um psicanalista argentino, falecido, que escreve um livro que se chama Fanatismo, e ele escreve sobre a Reverie, sobre a falha na Reverie, faz uma relação com o fanatismo e escreve depois sobre o brincar. Eu vou trazer uma descrição dele sobre a Reverie, porque eu acho que ela é bem interessante. Então, ele diz o seguinte, foi um vocábulo que Byung utilizou para designar o exercício da função alfa no vínculo da mãe e seu bebê. Se referiu explicitamente a Reverie como uma função materno desintoxicante, que era apta para recolher as atividades de evacuação emocional realizadas pelo infante mediante o uso da identificação projetiva. Descreve a Reverie como um complexo sistema transformacional de um mundo de objetos projetados pelo bebê. Ele diz o seguinte, pode ser pensado não só como um estado mental da mãe, mas também como um conduto vincular da díade. O primeiro sentido, Reverie, alude a uma certa atitude aberta e receptiva da mãe, apta a recolher a transmissão de qualquer conteúdo do bebê, especialmente aqueles conteúdos de natureza emocional.
seja qual for a emoção predominante. O conduto vincular da díade, relacionado à consciência rudimentar, vinculado à transformação desses sensórios em elemento alfa. Então, ele dá duas funções para a Reveri, uma de recepção e outra como um conduto vincular, né? Como uma comunicação entre a mãe e o bebê. Bom, eu vou terminando para trazer essas ideias para vocês, para a gente conversar, mas eu quero trazer um produto da função Reveri, que é o brincar da criança, a capacidade de brincar na criança e no adulto, e a capacidade do analista de estar ali. Vamos tomar o jogo, o brincar, e a capacidade de comunicar-se através desse dueto mãe-bebê, partindo dessa ideia do Dario Sor da díade. A Reveri está na origem de uma capacidade criativa e transformadora. O brincar nasce nesta possibilidade. O brincar nas crianças é a abertura de um espaço lúdico de conhecimento, de elementos não integrados, exercício da própria tolerância à frustração, tolerância à ansiedade, uma aquisição de tempo e espaço, enfim, temos muitas definições a respeito deste tema. Mas na relação com o que estamos pensando aqui, na relação do brincar com o sonhar e com a função Reveri, uma pergunta que leio no texto do Dario Sor me inquieta. Ele diz: o jogar tem sido observado como encenação e dramatização das relações de objeto. À medida que fomos adentrando-nos no relato de horas de jogo de pacientes de muito pouca idade, uma suspeita foi crescendo em nós. E se o jogar for a via régia para penetrar em um estado de estar desperto? Ou seja, quanto mais esse espaço, continente de experiências emocionais, puder receber os conteúdos da nossa experiência, mais capacidade teremos de manter contato com a realidade. É brincando que podemos estar lúcidos. E a experiência, mais capacidade teremos de manter contato com a realidade. É com a possibilidade de estarmos sem memória, sem desejo e sem necessidade de compreensão que talvez seja possível criar um espaço lúdico nesse diálogo com o paciente. A função Reveri se expressa na possibilidade de recebermos, de estarmos receptivos sem entendermos, um espaço de possibilidade e, ao mesmo tempo, com potencial transformador, a partir da experiência do analista, das experiências inconscientes do analista. Assim como na Reveri materna, algo acontece, comunica e acalma, na Reveri do analista, a comunicação, para além das palavras, vai se realizando até que possamos ser coadjuvantes de realizações. Tem uma outra comunicação que ele faz sobre o jogar, brincar, que ele diz o seguinte: o jogar requer a suspensão transitória de memória possessiva e desejo e expectativa forte, e do conhecimento como obstrutor da ideia nova nascente. No ato lúdico, se produz uma aceitação tácita que os desejos têm que ser suaves. Os fatos da vida cotidiana são suspensos para dar lugar a uma outra categoria de fatos, os fatos lúdicos. Uma madeirinha deixa de ser uma madeirinha e é um trem. Para isso, deve-se suspender parte do desejo de ter um trem de verdade para jogar. A lembrança de como são os trens, o pouco que se parecem com as madeirinhas e outras coisas. O fato lúdico se caracteriza pela confiança. A suspeita não contamina o postulado inicial, que a madeirinha é um trem. Essa descrição me parece que alude por si só aquilo que eu estou tentando trazer com exemplos e comunicações. Esse trânsito entre a imaginação e o contato com a realidade, numa união e complementariedade sem prevalência de um estado. Talvez seja o que a função Reveri, esse conceito, traga de originalidade e como possibilidade de trabalho na nossa tarefa com os nossos pacientes.
Bom, eu espero ter conseguido trazer aqui para vocês um pouco desse lúdico, essa imaginação, essa realidade simultânea, né? E para terminar, assim, eu gostaria só de trazer como uma citação uma frase do Dario Sor, que ele diz: se alguém me pergunta por que é importante jogar, responderíamos: porque uma pessoa que joga se torna uma pessoa real e verdadeira. É ele mesmo. É isso, gente. Isso que eu pensei para a gente conversar aqui hoje. Marta, muito obrigada. Eu adorei as tuas colocações. Acho que tu traz um trabalho riquíssimo, cheio de modelos, exemplos, ideias para pensar. Adorei essa ideia última agora que tu trouxesse através do brincar e essa relação, né, do brincar com a Reverie, e que tem tudo a ver com sonhar também, né? A gente é brincando que podemos estar lúcidos e é brincando que podemos sonhar e nos desenvolvermos a capacidade, né, de Reverie. Bom, eu abro a palavra agora para quem quiser se colocar, perguntar, vamos conversar. Muito obrigada, Marta, por enquanto. Eu só queria colocar antes de a gente conversar um pouquinho, eu queria colocar que eu me surpreendi muito com a descrição do jogar, do brincar, como muito similar ao que o Bion coloca no Nota sobre Memória e Desejo, né? Que é essa descrição que ele faz assim, os desejos têm que ser suaves, não se pode ter uma memória muito, né, presente. Então, assim, são descrições que são similares ao brincar da criança. Isso me chamou muita atenção, né? Que é um espaço potencial que ele realmente precisa de uma capacidade de transitar, né? Que eu acho que é o que a gente também precisa, né? Quando a gente está com os nossos pacientes. Então, passo a palavra ao pessoal. É que eu poderia continuar conversando contigo, mas eu quero deixar também a palavra circular. Posso falar, então? Magda, por favor. Não sei se tem muito o que dizer, né? Porque tu faz um trabalho estético, tu faz uma brincadeira com as palavras, vamos dizer assim, né? Com os textos que tu já leu, com os autores que tu conhece. Então, a gente escuta como se tivesse assistindo a isso, né? A esse brincar poético. E o tempo todo eu fiquei lembrando de uma emoção forte que eu vivi hoje com uma mãe acolhedora. Ela chegou no meu consultório com uma bebezinha de 1 mês, assim, que ela acolheu, já é a 6ª criança que ela acolhe, para a criança não ir para um abrigo. Não sei se vocês conhecem esse trabalho, né? É maravilhoso. E aí, quando eu vi mais esse bebê, porque eu praticamente acompanhei os 6, eu pensei, nossa, porque que capacidade é essa, sabe, de acolher essas crianças e daqui 1 ano, já teve uma criança que ficou 2 anos com ela, se despedir, né? Fazer todo esse trabalho de Reverie, que eu acredito que ela faça, porque ela também tem a confiança de todo o pessoal que trabalha nesse programa de famílias acolhedoras, para sempre receber mais uma criança, né? E
E aí, numa conversa com ela em outro tempo, eu perguntei para ela, né? E quando as crianças vão embora? Daí ela me disse, eu aprendi que é muito melhor para elas estar comigo e ir embora do que viver num abrigo. Então, eu acho que é um exemplo para tudo isso que tu falou, né, Marta? E quando ela me diz, eu aprendi através disto que eu faço, né, que as crianças vão melhor, ela tem alguns retornos das crianças já adotadas. Mas eu acho que veio muito a emoção que eu vivi hoje, quando eu vi aquela pequena no colo dela, e pensei, que bom que ela encontrou essa mãe acolhedora, porque é uma menina que não saiu com os pais do hospital, né? Porque é filha de uma mulher que estava usando cocaína e muitas drogas, uma prostituta, e um pai que acolheu essa menina que um dia viveu em abrigo, essa menina mulher que um dia viveu em abrigo, um homem mais velho, eles então são os pais da Isadora, e bom, sem nenhuma condição de fazer uma Revere, de fazer um acolhimento, e aí eu olhei para ela e fiquei muito emocionada, e parece que a gente enxerga, então, a importância disso tudo que tu falou, né? De ter essa condição de alguém acolher essa mente, né? De uma pequena que vem com uma história já tão difícil, né? Se ela fica no abrigo, quem que vai fazer esse trabalho? 1, 2, 3, o que está de plantão, o que, né? Nunca é uma pessoa só que acolhe a criança no abrigo, né? Só isso para dividir com Não, você. assim, e com tantas incertezas, né? Com tantas Uhum. incertezas ao redor, porque é Uhum. isso, né? E a Reverie também é isso, porque é uma confiança em meio à incerteza, porque não se tem Sim. garantia nenhuma, né? É desconhecido esse contato, essa comunicação, né? Então, assim, nesse exemplo que tu traz, assim, é uma incerteza, né? Mas ela tem uma confiança de que aquilo ali vai ser uma passagem que vai ser melhor do que não, né? Melhor. Exatamente. Muito bonito, assim, né, Magda? Muito lindo. Muito, muito, é um trabalho muito, muito bonito. E eu acho que isso também se associa à ideia do institucional versus o privado, né? O vínculo único ali, mãe, bebê, ou quem faz o papel de, né? Eu acho que é completamente diferente um bebê ser acolhido numa instituição do que ser acolhido por alguém que Uma está família, né? Capaz de sonhar essa criança também. Uhum. Adir, a palavra é tua. Obrigada, Magda. Só um pouquinho, Adir. Tá ruim o teu som. Não me ouve? Não? Não. Tá muito baixinho, Adir. A Cristina também quer falar, quem sabe passa para ela e depois o Adir. Tá, Pode ser. Pode Pode ser. ser, Adir. Tá, Bom, ele vai tentar melhorar. Cristina. estão me escutando bem? Sim. Tá. Então, obrigada, né, Marta, por esse encontro poético. Eu acho que dá para se falar assim. Fiquei muito emocionada enquanto tu falava, eu precisei até desligar a câmera, assim, me tocou muito profundamente. Eu anotei vários tópicos, assim, porque não sou muito boa com a organização das palavras para passar, mas algumas coisas que eu consegui pegar, assim, o encontro com outro, com outra mente, penumbra associativa,
trilhar o caminho do desconhecido, narrativa a cada encontro, mas de tudo que tu falaste, o que mais me pegou foi, assim, durante todo o meu estágio clínico, eu sempre ficava pensando nesse conceito, assim, eu acho que até hoje eu não tinha entendido direito, sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão. Eu confesso, assim, que era uma luta interna minha, assim, como assim, né? Como que a gente vai para esse encontro sem desejo, sem memória, né? Sem necessidade de compreensão. E hoje, te ouvindo, assim, ouvindo tu falar, eu acho que finalmente ficou mais claro para mim, assim, isso, né? Eu fiz essa relação, assim. Significa estar tão presente e disponível, assim, como uma mãe, né? E eu achei isso de uma sensibilidade, assim, de uma beleza tão profunda, assim, que me tocou muito. E aí, agora, ouvindo a Magda falar, eu me lembrei também dessa experiência que eu tive junto com ela quando a gente fazia a observação no Santa Zita. E aí, um dia eu cheguei para ela muito angustiada e disse, Magda, tem um menino lá assim, que me demanda muito essa Reverie, né? Assim, uma criança muito carente. E eu não sei o que fazer, porque eu tô muito angustiada com isso, eu tenho vontade de levar ele para casa, literalmente, né? E aí a Magda, muito sabiamente, me disse, mas o que tu tá fazendo para ele é o suficiente, assim, tu acha que é pouco, mas é o suficiente. Então, enfim, assim, lembrei da Magda agora contando essa história, acabou puxando toda essa rede de memórias, assim, e o quanto as coisas vão se atravessando, e o quanto é bonito esse processo, assim, estou falando com a voz muito embargada até de emoção, porque realmente me tocou muito. E era isso, assim, só queria agradecer, foi realmente muito bonito te ouvir falar, eu acho lindo essa capacidade que tu tens de trazer poesia para os conceitos, né, e esse brincar com as palavras, então, obrigada, era isso, assim, a minha contribuição. Obrigada, Cristina. Muito obrigada, adorei isso que tu falaste, né, que bom que tu teve essa compreensão, né, esse conceito realmente é difícil às vezes de a gente aprender, né, é muito criticado, né, quando o Bion coloca sem memória, sem desejo, sem necessidade de compreensão, e de fato é isso, né, quando eu li essa frase no texto do Dario Sor, brincando é que se está lúcido, né? Brincar é uma possibilidade de estar desperto. Pensei, gente, é isso, né? É isso, é aí que a gente está desperto, né? Aí é que a gente tem a possibilidade de se relacionar com essa realidade de uma outra forma, né? Eu acho que a falha na Reverie é quando essa capacidade não se desenvolve, né? A brincadeira fica muito séria, né? A seriedade, a racionalidade, eu acho que é uma falha na Reverie, né? Essas emoções, assim, né? Que não permite o trânsito, né? Então, achei muito legal isso que tu trouxe, assim. Muito bom. Eu queria só fazer uma partezinha de uma coisa que eu acredito muito, né? A Cristina falou, tu também falasse da dificuldade de falar sobre os conceitos do Bion, são conceitos abertos, são conceitos para a gente continuar pensando, e eu também acredito que a gente compreende eles através da experiência emocional, que foi o que a Cristina acabou de contar, né? Lá com um menino muito difícil, que queria ela o tempo inteiro, ela consegue fazer uma associação agora, né? Mas a gente continua não sabendo, viu, Cris, muitas coisas. Bom, pelo menos uma parte agora fez sentido para mim, né? E eu achei curioso porque passou tanto tempo, né? Tipo, há um ano depois, agora, dando um fio né, de quanto esses laços e esses fios vão se conectando e as coisas acabam fazendo sentido, né? A importância da gente estar realmente presente, né? Que eu acho que é isso que tu falou também hoje, sobre a Reverie estar presente, né?
Adir, será que tu conseguisse arrumar o teu áudio? Ai, que judiaria. É uma ideia de que ele está longe, mas acho que a gente vai ouvir, Patrícia. Eu acho que pode tenta. falar. E agora, não? Fala que eu acho que dá para ouvir. Tu ouve um pouquinho, Marta? Ela ouve um pouquinho. A gente ouve baixinho, mas ouve. Pois é, não sei o que houve, enfim. Só queria falar que, primeiro, assim, ouvir a Marta é sempre uma delícia, né? Muito bom. Segundo, fazendo uma sobre a experiência que ela teve hoje, pensando essa mãe que trouxe o filho de 2 meses e a Magda ficou se perguntando o que faz uma mãe ter esse desprendimento em criar alguém, sabendo que depois ela vai embora. E aí eu fiquei pensando, bom, a criança só vai embora quando desta mãe foi bem feito. Então ela só vai embora quando ela... E aí, fazendo uma ponte com a clínica, os pacientes também, em algum momento, vão embora. Eles vão embora, talvez, porque eles também tenham crescido. Né? Então, foi isso que eu pensei, essa reverie na clínica que a gente faz com os pacientes, o que possibilita eles ir embora em algum momento da vida deles. Não é? Seria mais ou menos isso. Conseguiram ouvir? Sim. Agora sim. Teu áudio melhorou. Oh. É isso. A Marta, agora tu tá mutada. Adir, o áudio melhorou totalmente. Inclusive, eu acho que tu vai ter que começar de novo, porque a gente agora está te ouvindo super bem. Ah, é? Ótimo. Uhum. Sei lá o que aconteceu aqui. Não, vocês querem que eu repita? Eu não sei se eu vou conseguir repetir a mesma coisa, enfim. Não, eu estava falando que, primeiro, é muito bom te ouvir, Marta. É uma delícia sempre te ouvir. Sou teu fã de carteirinha. E eu fiz uma ponte com a experiência da Magda. Quando esta pessoa chegou no consultório da Magda, trazendo a criança de 2 meses, o que fez a Magda pensar assim, o que leva uma mãe, né, a criar uma criança que daqui a um pouco ela vai embora, né, porque ela é uma criança em que está passando provisoriamente pela mão desta mãe. E aí eu fiquei pensando, a criança, ela só vai embora em algum momento porque ela cresceu, porque talvez ela tivesse tido a reverie necessária de se tornar um ser pensante, desejante e caminhante, né? E fazendo uma ponte com a nossa clínica, em algum momento nossos pacientes também vão embora. Chega um momento em que eles crescem, chega um momento em que eles estão mais preparados. E isso talvez porque a gente também tenha feito uma reverie com eles, de uma certa forma, que possibilite este crescimento e esta condição deles poderem partir, deles poderem ir embora. Né? Foi mais ou menos essa ponte que eu fiz entre as duas coisas. É isso. Obrigado. Obrigada, Dir. Marta, muito bom te escutar. Rafa. Tudo bem? Muito bom Tudo. te escutar e, como disse a Patrícia, né, tantos modelos, tantos recortes que tu traz. E em meio a alguns dos exemplos e modelos que tu trouxe, tu usou uma expressão que eu nunca tinha escutado, eu achei muito interessante, queria te escutar, falar um pouco mais sobre,
eu não sei se foi algo que, não lembro agora se era algo que surgiu nas tuas palavras ou se foi em alguma citação, que tu falou em calmaria onírica. E foi um termo uma ideia que me instigou muito, assim, porque eu fiquei pensando que quando a gente fala sobre sonho, a gente fala, claro, do inconsciente, né? Eu penso em turbulências, em tantas... e aí, ao mesmo tempo, tu traz, né, de diferentes formas, diferentes vértices para a gente olhar para a Reverie, e aí a Reverie, sim, me leva, né, para a possibilidade, não só, como tu diz, da potência, da criatividade e do cuidado, mas da calmaria também, né? E aí eu fiquei pensando nisso, sim, a calmaria onírica, mas enfim, fiquei viajando na calmaria onírica e queria te escutar falar um pouco mais sobre isso, assim, que surgiu ali na tua fala, né? Obrigado mais uma vez. Eu não sei exatamente onde é que eu falei calmaria onírica, mas quando tu tá falando agora, eu pensei que pode ter sido no sonho do menino esse, Uhum. e ele depois ele chega numa calmaria onírica, né? Uhum. No terceiro sonho, Sim. ele sonha que ele se atira na água e vê, tá com medo, vê o tubarão, mas nada acontece de mal, e ele segue nadando, nadando. Aquilo eu acho que é uma calmaria onírica, né? Sim. Dessa criança, enfim, que a partir da psicoterapia, né, consegue, de certa forma, acalmar, né, esse pavor, assim, essa ansiedade que ele tinha, né, e que daí o Siddhartha fala que é ele, né, esse menino, e que ele tinha perdido o pai, né, então, assim, ele realmente estava em águas bem turbulentas, embora ele descreva o sonho para falar mesmo do potencial de sonho, eu que relaciono isso a uma questão Reverie, né, da transformação e desse possível terapeuta, né, ter auxiliado nesse processo, mas foi aí que eu associei a calmaria onírica. Eu gostei muito, eu anotei assim, algumas palavras-chave, eu li que essa calmaria onírica ficou aqui, né, fiquei pensando. E muito legal te escutar falando isso agora e resgatar ali, né, no sonho, porque sim, né, essa agitação das águas, mas quando o mergulho ou a navegação pode entrar numa calmaria, acho que até a partir do cuidado e da confiança, né, de um vínculo de confiança. Fiquei pensando agora com o que tu trouxe. Mas obrigado, muito bom. Esse exemplo é muito, muito bacana mesmo, porque eu fiquei ouvindo, né, a Marta ler, assim, toda a trajetória, todas as transformações que foram ocorrendo, e uma coisa que eu pensei foi o desenvolvimento desse Reverie sendo expresso através dos sonhos, porque no início é um menino no meio de perigo, sozinho, se vendo sozinho, e aos pouquinhos ele vai sendo acompanhado. Se não me engano, primeiro tem um adulto, depois um amigo, depois, até que no final de tudo vem um tubarão. Tubarão é um bicho forte, né? Um bicho que... Tubarão amigo. Mas era um tubarão, isso, um tubarão, assim, que parecia ter uma função mais, assim, de acompanhar, né? E proteger, achei bem bacana isso essa trajetória dos sonhos, assim, que eu acho que marca bastante um processo de construção, assim, de uma Reverie mais internalizada, né? Lu. Sou eu. Boa noite. Boa noite. Sou aqui de São Paulo, do ABC Paulista, né? Quero agradecer muito e dizer que tem sido muito especial participar dos encontros que vocês têm proporcionado. Tem sido muito especial mesmo. Que bom. Pois é, quero agradecer a Marta, porque poesia pura, muito bonito, muito tocante mesmo todo o relato. E aí suscitou em mim, a Magda falou de uma mãe acolhedora que chega com um bebê. Um caso recente que eu estou atendendo,
de uma criança que também é filha de uma mãe usuária de drogas, mas permanece nesse contexto familiar. Então, a mãe tem uma depressão pós-parto, quem assume os cuidados primordiais dessa criança é o pai, e ele continua cuidando dessa criança, eles continuam sendo um casal, mas essa mãe tem ainda muitos episódios de uso abusivo de substâncias. Essa menininha vai para análise aos 4 anos de idade. Quando ela completa uns 8 meses de análise, abruptamente a analista dela morre. Então, assim, o que me ocorreu, e aí ela chega para mim, depois de toda essa experiência de luto, né, assim, depois, 2 meses depois, ai, perdão, me perdi aqui, voltei. 2 meses depois do falecimento dessa analista dela. E é muito difícil estabelecer um vínculo com ela tem pavor que eu morra. Ela pergunta isso literalmente, ela até fala, a outra era mais velha, né? Você tem 30 anos, eu até brinquei com os pais, falei, nossa, fiquei super lisonjeada, né? Já estou encantada pela menina, 30 anos seria ótimo, né? Mas é um jeitinho dela de me colocar em outro lugar. E até recentemente ela trocou o meu nome pelo nome da analista antiga, né? Mas o que eu fiquei pensando é assim, como estabelecer, né, essa relação de Hever com uma menininha que passa por uma relação com a mãe super cheia de lacunas, de buracos, porque é uma mãe que tem uma dificuldade de estar com ela. Quando ela cria um espaço que ela pode pensar, que ela pode ser acolhida, essa profissional morre, né? E agora eu tenho essa menina comigo, né, com ansiedade a mil, colocando tudo na boca, cabelo, lápis, tudo que pode, né, na escola. Então, fiquei pensando, porque a gente está falando da construção da Hever, mas eu fiquei pensando numa perda abrupta, né, porque ela tinha uma relação, me parece, muito saudável com essa antiga analista dela, e se perdeu, né. Então, queria ouvi-las um pouquinho. Sei que não é um caso tão bonito, né, porque tem uma tragédia aí, mas como é que a gente pode lidar nessas situações também? Sabe que eu, em algum momento, eu pensei assim, nossa, eu tô trazendo, assim, fragmentos de crianças, né? E eu trabalho com adulto, mas eu acho que, claro, na nossa clínica e nesse tema é muito difícil, né, a gente não falar dessa relação, né, mãe-bebê, né, que é daí que esse conceito nasce, né. Eu não sei, assim, Lu, como é que a gente poderia conversar sobre isso, mas o que eu fiquei pensando é assim, talvez, seja uma tarefa bem importante, bem árdua pro analista. Como que o analista vai, suportar, sustentar, né, esses desastres, essas impossibilidades, né, até quando, né, quando é que vai juntar alguma coisa, quando é que vai ser possível, então acho que é uma tarefa, é um lugar bem árduo para o analista. Talvez esse caso, foi o que me ocorreu, eu não sei, assim, porque é isso também, né, eu acho que depende muito também desse estar aí, né, podendo, esperar, podendo, acompanhar, podendo ver se constrói alguma história, né. Essa história, esse fragmento que eu trouxe do Antonino Ferro, eu acho, assim, muito lindo, porque primeiro ele teve um impulso, né, ele não fez, mas ele estava desesperado, ele descreve isso, e ele queria segurar a criança. E aí é que surgiu a ideia nele, então como ele tem que estar também nesse espaço, podendo, né, transitar, porque daí surgiu na cabeça dele desenhar uma cerca.
E aí, quando ele começou, dá para a gente imaginar, assim, ele, né? O Antonino Ferro, ele cria muitas narrativas a partir desse sensório, desse visual, desse auditivo, né? Então, eu acho que eu também estou fazendo um pouco isso de imaginar a cena, mas ele consegue criar personagens. Então, assim, quando se cria algum personagem, isso já é muito. Ali se criou naquele fragmento o Nuvem Vermelha, a Oca do Índio, né? Então já transitamos, né? E não é simples, não é simples, né? É por isso que me toca esse exemplo dele, porque eu acho assim que é o esforço esse também que se faz para criar uma possibilidade ali, né? Então eu acho que isso também, eu acho que exige bastante da função analítica ali, né? Bastante. Tem sido possível, né? Assim, ela tem se vinculado e tem conseguido trazer, inclusive, o luto por essas duas mães, né? Porque eu digo, ela perdeu duas mães, ela não teve uma, e a que ela teve, ela perdeu, né? Então, ela tem conseguido trazer. Então, é suportável, né? Já Acho é que é o que a muito, né? gente... Trazer isso já é. Sim, Ter um espaço para trazer isso já é muito, né? Já é sim, coisa. sim. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Marta. Mais alguém gostaria, assim, de colocar suas ideias? Então, eu vou aproveitar. Marta, no início da tua fala, tu colocasse ali sobre a tua caminhada em Santiago de Compostela, fizesse toda uma leitura que me chamou muita atenção, a ideia da Via Láctea que ilumina o caminho, e fizesse um paralelo, assim, com a Reverie, como uma espécie, assim, de Via Láctea, né, interna. Não, acho que não usasse essas palavras, eu que estou meio que traduzindo essa ideia, né? Uma Via Láctea interna também que nos ilumina, digamos assim, nos ajuda, nos ampara, é o tubarão ao lado, nos protegendo, quer dizer, são ideias, né? É uma capacidade, digamos assim, que nos coloca assim muito acompanhados, né? Tu fizesse uma relação depois com a capacidade antes, né? Com a capacidade de sonhar, depois com a capacidade de brincar. Então, eu queria, enfim, te ouvir mais assim um pouquinho dessa experiência que tu fizesse essa relação da Reverie com o caminho iluminado. Na verdade, assim, o que me ocorreu, primeiro que eu achei muito interessante mesmo essa história no caminho, o caminho ser iluminado, né, pelas estrelas, e ele e as estrelas guiarem, né? Então tem assim o caminho de quartzo branco e quando, né, é possível, dá para ver o caminho em relação às estrelas, né? Essa dupla, né? E essa foi a relação que eu fiz, né? Porque, é claro, é um caminho desconhecido, é algo cheio de turbulências, vamos dizer assim, né? Então, assim, as histórias, elas acabam sendo personagens, sendo companhias, né? Para que o caminho possa se realizar, né? E uma coisa interessante também é isso, né? Eu acho que a gente precisa escolher caminhos para também ter as possibilidades. A gente tem que ter um caminho, né? Não que seja o mesmo. Talvez a gente escolha
caminhos diferentes dependendo da situação, mas há que se ter um caminho, né? Eu acho que a Reverie, ela é um caminho, é uma relação com alguém que possa conter, né, partes, né? E então foi essa relação, na verdade, que eu fiz, assim, que me tomou muito essa história, do quanto, na verdade, sabe lá quanta gente, né, se apoiou nessa ideia para fazer o caminho, inclusive, né? Eu acho que eu te perguntei, eu acho que eu te trouxe isso agora, porque eu me lembrei, eu pensei, né, eu me lembrei de uma fala do Bion, quando ele questiona o que ilumina, aí eu fiz essa relação, o que iluminaria o caminho do analista? Uhum. O que inspira o analista a tomar um determinado caminho com um paciente ou outro? Eu acho que foi por aí que eu achei tão bonita essa ideia, né, da Reverie como uma possibilidade de apontar caminhos para a gente, né, no trabalho, né, e acho que isso também vai ao encontro do que a Lu, estou te chamando de Lu porque o teu nome já tá curtinho ali, não sei se é Luciane, Luciana... É Luciane, mas pode chamar de Lu, fique super à vontade. Obrigada. Que é isso, assim, pensando nessa questão, né, do que ilumina o nosso caminho, né? E eu lembro que o Bion vai falando, assim, né, que assim como um bastão pode ser a forma como alguém que tem uma dificuldade de visão pode ir, assim, meio que tateando, né, os caminhos no escuro, o que ilumina o caminho do analista? Como é que a gente observa, né, na escuridão, né, os fragmentos, As ferramentas, né? as ferramentas, exato. Foi isso que fez, quer dizer, essa frase tua, né, assim, essa ideia da Via Láctea, que tu experimentasse ou trouxesse para a gente, me lembrou isso, assim, né, me fez pensar o que ilumina o caminho do analista, né. Qual é a nossa Via Láctea? Patrícia Fraguas. Olá, Marta, sempre muito bom te ouvir, gosto da sua sensibilidade, e aí quando você leu alguns exemplos de sonhos, eu acho você leu muito rápido, muita coisa eu perdi, eu quase te pedi para ler mais devagar, mas não é uma crítica não, é só um comentário, mas assim, quando alguns sonhos que eu prestei atenção, né, imediatamente eu lembrei do surrealismo, né, por exemplo, Salvador Dalí. Vamos imaginar num quadro de Salvador Dalí. O surrealismo é onde a lógica convencional é suspensa em favor de algo mais profundo. Não tem como você ver uma obra surreal e buscar significado na razão, na lógica. Então, você tem que automaticamente buscar no inconsciente, no subconsciente, não sei, em algum lugar da ordem do profundo. E eu fiquei pensando assim, que para isso precisa-se de uma sensibilidade onírica. Eu vi o Rafael falando aquela palavra, né, que escutou de você, e eu dei uma transformada nela para sensibilidade onírica. A fluidez emocional do analista, tipo assim, que que são assim, uma capacidade de mente que está ligada aos momentos de transição, quando estamos quase dormindo ou quase acordados. Estou falando isso assim, porque eu vejo a Reverie por aí, assim, sabe? Esse estado de mente, assim, essa fluidez emocional. E que eu acho que conversa muito com o surrealismo. Obrigada, na verdade, Patrícia. né, uma pintura, assim, onírica, né? Salvador Dalí, bem... todo um simbolismo mais onírico, né?
dentro dessa lógica, né? A Reverie, ela tem até uma tradução, assim, como devaneio, né? Um sonho diurno, né? Então, acho que tem uma relação com isso que tu fala, assim, do quase dormir, quase acordar, né? É meio um estado, assim, que não é de um sono, de um sonho, né? A Reverie é tudo aquilo que também a gente pode pensar o que suscita em nós a partir do encontro com uma outra mente, né? Então, assim como na relação da mãe com o bebê também, né? O que suscita na mãe aquele bebê, né? Isso vai guiando, esse é um guia, né? O que nos suscita, né? Isso a gente vai construindo, a sessão, né? A gente vai construindo esse encontro, o que vai suscitando e como é que a gente vai trabalhando com isso, né? O que a gente vai criando a partir disso, né? Eu não sei se eu estou devaneando, né? Mas, assim, eu imagino que a relação mãe-bebê, essa Reverie, ela é muito direta, muito automática, direta, né? E eu penso que na relação analista analisando, ela vem muito mais em forma de imagens, e não uma narrativa ou um pensamento, alguma coisa nesse sentido. Então, por isso que eu trouxe a coisa do surrealismo. E essa imagem que nos vem, nem sempre conversa com o que está ali na nossa frente, que é o analisando. Então, o surrealismo tem isso também. São objetos que não fazem muito sentido, mas que tem como colocar lado a lado o objeto e colocar as duas coisas lado a lado, assim como a Reverie, às vezes não tem como a gente comunicar, às vezes numa sessão a posteriori é que você pode colocar lado a lado e verbalizar. Fiquei pensando nisso, assim, de acordo com a minha experiência no meu consultório também, né? Estou falando a partir da minha experiência também. Não sei o que vocês acham, se é um devaneio. Pode devanear. Eu ia dizer, devaneio é bem-vindo, são as ideias, são os pensamentos, é aquilo que desperta na gente, né? A tua fala, Marta, desperta tudo isso. Hoje tu nos fizesse aqui brincar, devanear, sonhar, né? E poder pensar nesse conceito de uma forma ampla, né? A Reverie como um modelo, a Reverie como um caminho que não deixa de nos iluminar. E eu tenho a difícil tarefa, como sempre, né? De ir finalizando em função do nosso tempo, tá? Então, mas eu queria deixar que tu também, a gente quer te agradecer profundamente o teu aceite, a tua estada aqui, as tuas palavras, as tuas lindas contribuições, ricas contribuições, e agradecer a todos também a presença, todos e todas, né, as contribuições também, as participações, e não sei se tu gostaria de dar tuas últimas palavras, Marta, hoje. Eu gostaria de agradecer muito a presença de todo mundo. Acho que é um tema que a gente tem que seguir pensando, né? Eu acho que eu trouxe, assim, associações, aquilo que me ocorreu, mas acho que são conceitos que a gente tem que seguir pensando neles, né? De como é que a gente utiliza, que ferramentas, né? Então, mas queria mais era agradecer o convite, agradecer a presença. Gostei muito. A Mônica levantou a mão, não sei se tu queres falar alguma coisa? Mônica? Não, acho que a Mônica talvez até tenha saído. Não sei. Bom, então é isso. Então eu agradeço mais uma vez a todos. Palminhas. Marta, muito obrigada.
Obrigada para todos vocês. Uma boa noite. Obrigado, Patrícia. Boa noite, obrigada. Um beijo Boa bem noite. grande. Excelente. Obrigado, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.